Salve, salve, turma! Hoje mais uma aulinha. A gente vai falar sobre o tempo para atingir a temperatura de extração da peça. A aula anterior a gente falou sobre a camada congelada. Vai ter um link fortíssimo com essa aula. Então, se você não assistiu a aula anterior, eu recomendo fortemente que você vá lá e assista. Tá? É a aula de camada congelada. E aqui a gente vai entender para que serve e o que norteia este resultado. Tá? Então, todo o termoplástico ele tem sua temperatura de extração testada em corpo de prova. Assim como a temperatura de range, de fusão, que tem seu range, ou de molde também, que é de X a X, de fusão de X a X, e temperatura de extração é X. Então, ele está em estado fundido, e aí ele passa a ter um estado sólido suficiente para extração e desmoldagem. Então, essa temperatura ela é indicada no datasheet do seu material. E aqui contabiliza o tempo que leva para atingir essa temperatura. Tá? Quando eu falei aqui, eu quis dizer aqui. Ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tá? Então, essa peça aqui, ó, ela demanda, em média, aí, de seus 35 segundos para congelar. E ela evidenciou para nós um ponto de acúmulo de massa que leva 63 segundos. Tá? Na escala aqui da 74, o sensor não deve ter pegado ao certo aqui o 74, mas 74 segundos. Então, a peça para atingir a temperatura de extração como um todo leva 74 segundos. Dificilmente a gente vai ter uma peça com espessura constante. Detalhe importante, tá, gente? Faz um corte do pedaço desse vídeo, que é a parte mais importante aqui. Ó. Chegamos no ponto alto do vídeo. Só existem duas maneiras de você reduzir tempo de resfriamento da sua peça. Tá? O pessoal pode dar uma gourmetizada aí no mercado, pode falar algumas outras coisas, mas resumo é isso. Eficiência na remoção de calor, ou seja, um sistema de refrigeração extremamente otimizado e eficiente. E espessuramento constante. Então, se eu tenho essa peça inteira a 2 milímetros, o congelamento vai ser homogêneo. Então, eu só vou precisar do time para congelar 2 milímetros. Se eu tenho regiões com 2, com 3, com 4, com 8, eu vou ter pontos que demandam mais tempo para atingir essa temperatura de extração. Que é exatamente isso que está na tela está nos mostrando. Tá? Então, a camada congelada, se eu utilizar em conjunto com essa, se eu fizer um overlay de avaliação, eu vou saber lá, eu vou determinar um ciclo que tenha superfície congelada. Mas essa região ela vai continuar em movimentação molecular até 74 segundos. Tá? Isso inviabiliza que eu injete com menos tempo? Não, mas é um risco. É uma região que vai continuar em movimentação molecular. Pode ter um vazio interno, pode ter um problema de desmoldagem, a gaveta sair rasgando ali por conta do tempo excessivo que precisa ficar extraindo calor. Então, gera alguns problemas. É um potencial de melhoria. Só para que vocês entendam um pouco melhor esse resultado. Tá? O tempo de recalque, ele também é um tempo de contato. Tá? Uma vez que a gente começou a injetar, o plástico já está trocando calor com o aço. Então, só para vocês entenderem aqui. Ó, essa peça eu tenho em torno de 3 segundos de injeção. Uma vez que o plástico começou a entrar na cavidade, essa dinâmica já está acontecendo. Aí eu tenho mais 12 segundos de recalque e mais 35 de resfriamento. Logo, eu tenho de molde fechado 47 e 50 segundos. Uma peça dessa complexidade aqui, vamos falar em mais pelo menos 10 segundos para fechar o molde com proteção de molde, bonitinho, sem atropelar nada. Então, eu estou falando em 60 segundos de ciclo. Só de congelamento essa região de acúmulo de massa está em 60 segundos. Então, o meu resfriamento deveria ser 60 segundos. Então, olha o quanto de impacto eu tenho no meu ciclo. Então, eu preciso otimizar essa área ou com alteração de produto ou com um sistema de refrigeração extremamente eficiente. Tá? Essas duas frentes de ataque. Beleza, gente? Ficou claro? Se não ficou, volta e assiste de novo a aula, até que frise isso na sua cabeça. Tá? Não tem muito o que inventar. Se você voltar à aula, aí você vai ver que o princípio, a noção teórica é essa. E com frentes de atuação e otimização que eu frisei aqui. Fechou, gente?
Boa aula, bons estudos. Não esquece, a gente está fazendo isso aqui gratuitamente. A única coisa que eu te peço é que curta, compartilhe, indique para um amigo. Entendeu? Tamo junto, muito obrigado.